Benção, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário e nós já estamos um pouquinho mais adiantados nas profecias sobre Jesus. Vamos ver mais algumas? Vamos lá? Pega sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, ora ao Senhor, peça a Ele proteção, peça a Ele sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento. Vamos lá, vamos para mais algumas profecias sobre o Messias. Muito bem, uma das primeiras profecias sobre o Messias de hoje é aquela dada por Isaías. Em Isaías, nós vamos observar que ele fala em 7,14 de uma pessoa, o Messias, que nascerá de uma virgem. Vamos apenas explicar o seguinte: a palavra aqui, virgem, poderia significar uma mulher jovem ou uma jovem mulher. Então vejamos lá, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Muito bem, então vamos lá. Eleni, você está dizendo que a palavra que nós traduzimos como virgem pode não ser virgem. Sim, pode ser. Ela também era usada para uma mulher jovem, ou seja, uma mulher que ainda não estava casada e que estava no início da sua vida, da sua maturidade. Ou seja, então é possível usar esta palavra para alguém muito jovem, né, que não está casada ainda, que é virgem, portanto. Tá? Então, com este sentido era dito aqui. E nós vamos observar, em Lucas está contada essa história, nós já vimos, quando falamos do Jesus histórico, nós falamos sobre essa passagem, e eu dizia a vocês que Maria recebeu um anjo de nome Gabriel, e este anjo disse a ela que ela conceberia, ela daria à luz a um filho. E ela diz ao anjo: mas como eu posso fazer isso se eu não conheço o homem? Eu não sou casada. Em verdade, ela estava prometida a José. Então, na antiguidade, aqui nessa época, o que acontecia? Quando um homem iria se casar com uma mulher mais jovem, ele ficava noivo desta mulher, ele estava prometido e a mulher prometida a ele por aproximadamente um ano. Então, o que acontecia é que essa mulher tinha mais ou menos uns 12 ou 13 anos. A partir dos 12 anos, a mulher já passava a ser adolescente. Então, ela deixava de ser criança, ela passava a ser adolescente. Então, aos 12 anos, ela já poderia casar-se, ou seja, ser dada em casamento. Era mais ou menos nesta época que a menstruação acontecia. Então, provavelmente, neste período de noivado, a menina se transformava em mulher por conta da menstruação. E foi nesta fase que o anjo veio falar com Maria. Portanto, o nome aqui, virgem, está absolutamente adequado. E ela não havia coabitado com José, ela estava prometida para José, mas eles não haviam coabitado, eles não eram ainda marido e mulher, inclusive no aspecto sexual. Tá? Então, aqui, efetivamente, nós temos o cumprimento de uma profecia que está lá em Isaías. Muito bem, uma outra profecia que também está em Isaías diz que o local do seu ministério seria uma região
que estava em trevas e se chamava Galileia. Olha que coisa interessante aqui, Isaías 9, 1 e 2. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, que era onde estava a região, e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, mar da Galileia, tá? Além do Jordão, na Galileia das nações. 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus foi criado na Galileia? Sim, na Galileia. Ele desenvolveu todo o seu ministério na Galileia. Cafarnaum, Betsaida, todas aquelas regiões ali, né, eram região da Galileia. Nazaré é a cidade que ele foi criado, onde ele se desenvolveu, onde ele se tornou homem, né, e começou o seu ministério. O primeiro milagre foi em Caná da Galileia. Então aqui nós temos uma adequação, uma realização da profecia. E é uma coisa interessante, meu querido, só para a curiosidade de vocês. Ele está falando em sombra, ele está falando de um lugar meio esquecido, meio deixado de lado. Só para você lembrar, o Mar da Galileia é um dos lugares mais baixos da Terra. Como assim mais baixo? Na verdade, é uma depressão onde o Mar da Galileia fica. Ele está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar, que seria o nível mais normal de nós estarmos, né? Normalmente o continente ele fica acima do mar. Nesta região nós temos 200 metros abaixo do nível do mar. E ali surge o Salvador. Ali o Salvador faz a sua obra, ali ele prega, ali ele faz milagre, dali vem a salvação para as nações. Diz também a palavra em Malaquias 3:1, que alguém vem à frente para preparar o seu caminho. Então diz ali, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Em outras passagens, nós vamos observar que haveria de vir este mensageiro que era Elias, né? Ou seja, eles chamavam que Elias deveria voltar. E nós vamos observar em João, tá? 1, 23, 29 e 30, nós vamos observar que aqui não só as pessoas reconhecem João Batista como este mensageiro, ele se coloca como o mensageiro que prega no deserto, que vem trazer, vem preparar o caminho para o Messias, como também Jesus reconhece João Batista como o Elias que haveria de vir. Tá? Então, João Batista é esta pessoa. Houve uma preparação para o Messias? Sim. Quem fez essa preparação? João Batista. Nós vamos ver que, em muitos casos, muitas pessoas que depois ficaram sabendo das boas novas, né, do Evangelho de Jesus, já conheciam, já haviam se arrependido e já haviam voltado para o caminho correto por conta da pregação de João Batista, inclusive o batismo de João Batista. Finalmente, nós vamos ver por hoje esta passagem que está em Isaías 42,
1. Nesta passagem, nós vamos ver uma mensagem que Isaías traz, é uma profecia que Isaías traz, vinda diretamente de Deus para o seu filho, para o Messias. Então ele diz aqui: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Ele não fala aos judeus, ele fala aos gentios. Meu querido, dá uma olhadinha, nós temos um vídeo sobre isso, nós já falamos 2 ou 3 vezes em vídeos passados sobre isso. Dá uma olhadinha, porque quando Jesus vai até João Batista, para que João Batista o batize, porque ele tem que fazer isso, faz parte do ministério dele, da preparação, é o início do ministério de Jesus. Quando ele é batizado por João Batista, vem uma voz dos céus, trovejar dos céus, a voz de Deus que diz exatamente esta passagem, né? Eis o meu servo. Né? E ao mesmo tempo a gente vê a pomba do Espírito Santo sobre ele. Então Deus mesmo testifica ser Jesus, o Messias que estava previsto lá em Isaías 42. Amém, amados? Bons estudos!